Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Inclu Talks. Hoje a gente vai fazer um suspense aqui para abrir a câmera para essa pessoa, porque é um cara grandioso e é no sentido literário também, né, Stephanie? Exatamente. Grande no tamanho e grande no coração. É isso aí. Bom, hoje a gente vai falar de uma pessoa que transformou a vida de muitos jovens aqui na Baixada, aqui em Nova Iguaçu, né? Na Baixada Fluminense como um todo. E foi um cara que fez isso através do vôlei de praia, muito longe da praia, né? Pra quem é iguaçuano sabe que a gente tá bem longe da praia. Isso. Então hoje a gente vai falar com ele, o grande Carlão do vôlei. Carlão, muito obrigado por participar. É uma satisfação enorme ter você aqui nesse episódio. Bom dia, Stefano, bom dia, Léo. Primeiramente, né, vamos agradecer a Deus aí por mais um dia, É isso aí. Só em acordar, temos que certeza. agradecer. E dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui participando com vocês do podcast, né, Inclu Talks. Isso aí. E vamos bater um papo muito legal sobre esporte, educação, vamos falar sobre transformação social, sobre a praia mais famosa da Baixada Fluminense, né? E a galera, fica todo mundo, né? Nova Iguaçu também tem praia, hein, gente? Vamos bater esse papo aí a partir desse momento. Muito legal. Ô, Carlão, para começar, de onde é que veio essa ideia desse projeto, né? Se você puder falar um pouquinho do que é o projeto, tem gente aí que vai assistir a gente que talvez não conheça. Certo. Eu acho muito difícil não conhecer, Também. né? A praia mais famosa. Então, fala um pouquinho do que é esse projeto aí, como é que foi? Então, o projeto nasceu baseado na minha história, nas minhas lutas, dificuldades, desafios. Só lembrando que desafios é aquilo que impulsiona o desenvolvimento e o crescimento de todas as pessoas, né? E então comecei ali na escola. Eu agradeço muito a Deus por ter me encontrado nas atividades físicas com um profissional de educação física, né? Nós estamos vendo hoje, né, Stefano, a educação física aí nas escolas, né, ficando de lado, né? E essa ferramenta é importantíssima. Mas começou ali, com 9 aninhos de idade, Léo, eu vi o voleibol pela primeira vez. Naquele momento, comecei a construir o meu sonho, quero ser jogador de vôlei. Que legal. Mas eu tinha um desafio muito grande, né? Morando em Comendador Soares, Morro Agudo, né? Longe de tudo, longe de todos, família. Eu não tinha uma família, uma referência de família, eu não tinha referência de sonho, não tinha referência de dar certo, né? Mas eu, naquele momento, já comecei, meu sonho é ser jogador de vôlei. Então eu falei, vou em busca, né? Nunca desista do seu sonho, né? Isso eu levo para a vida e passo hoje isso para muitos jovens, crianças, jovens, famílias, né? E ali, aos 9 anos, né, eu formei o meu sonho. E aos 13 anos de idade, eu fui lá no trabalho do meu pai, no centro da cidade, um rapaz lá me viu, né? Eu já tinha um sonho, né? Eu já tinha quase tinha 1,97 m mais ou menos. Baixinho. Com 13 anos, né, já chamava atenção já. E aí o rapaz me viu e falou, caramba, esse garoto tem todo o perfil para ser um jogador, né, de vôlei, de basquete, né? Naquele momento acendeu aquela luzinha, né? A coisa começou já, né? Essa inclusão já começou a bater, né? E ali cheguei em casa motivado, encorajado. Falei, caramba, mãe, né, um rapaz lá me viu lá e falou que... Né, só que a minha oportunidade, sabe onde que apareceu, Léo? Morando em Morro Agudo, em São Gonçalo, né? Caramba. Do outro lado da Bahia, né? Niterói, né? Eu nunca tinha ido né? Sempre naquele paradigma, né? Com meus pais, né? E aí eu cheguei lá motivado, mãe, minha mãe, como que é isso? Você vai aonde? Mas a gente não conhece nada disso. E ali eu falei com ela, e lá em São Gonçalo, né, eu ganhei escola, né? Uma escola particular, eu ganhei ajuda de custo, e ganhei a comida, né? Comida não era essas coisas todas, mas eu não estava preocupado com a comida, eu estava preocupado em realizar o meu sonho, né? E aí minha mãe falou, vamos lá ver como que é, né? Só que aí que entra, eu falo até isso nas palestras também, sonhos, oportunidades e atitude, né? A sua atitude determina a sua altitude, onde você quer chegar. Que legal. E ali eu acordava, né, Léo? 4 horas da manhã, minha mãe, apesar de não ter muito conhecimento, estudos, né, veio lá da roça, lá da Paraíba, mas ela tinha uma visão muito grande, né? Tem que estudar para ser alguém na vida, tem que estudar. E ali ela cobrava muito nessa questão de estudo, né? Então, eu acordava 4 horas da manhã, arrumava o material ali né, escolar, material de treino, né? E pegava um ônibus de Morro Agudo, 4h30 ali até Nova Iguaçu, pegava aquele, na rodoviária, o Rio Ninho, né? Que me deixava em Niterói, e Niterói pegava o ABC, que me deixava em São Gonçalo, né? Então era uma viagem, né? Para estar lá estudando. E eu tinha que jogar pela escola também, lá apareceu, eu jogava no clube lá em Niterói, Tamoio. E ali comecei, né? Foi o primeiro passo, né? A realização do meu sonho. E eu sempre falo isso, né? Quando você dá o primeiro passo para vencer na vida, as coisas começam a acontecer, né? Esforço, né? Dedicação, né? Jesus mesmo falou isso, né? Esforça-te, tenha de bom ânimo, porque
da mesma forma que eu venci, você também pode vencer, né? Então, esforço, né? E eu vejo hoje muita gente, né, Stephanie, querendo transferir para Deus uma responsabilidade que é tua. A tua parte tu tem que fazer, Léo, né? Exatamente. É isso Não aí. vai deixar, pô, né? Não, então as pessoas estão transferindo. E aí, nesse momento, né, eu fui, né, falei, tem que voar, né? Tem até uma música que fala aí, né? Eu até canto, né? Do Zezé de Camargo e Luciano, que fala assim, né? Mas ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá. Mas ela sabe que depois que cresce, o filho vira pássaro, ele quer voar. Caramba, o Zezé de Camargo se cuide, daqui a pouco eu vou pegar a vaga. Brincando, gente. Mas aí eu fui voar, né? E comecei, né? Fui. Apareceu meu primeiro clube no Rio de Janeiro, depois fui pro Grajaú, a minha viagem aumentou, e aí depois joguei no Fluminense, né, joguei no Botafogo, né, começou. Aí aos 13 anos de idade, aos de 19 para 20 anos, fui jogar o Campeonato Carioca de Praia. Aí mandei bem, fiquei ali acho que em quarto lugar, eu falei, caramba, é isso que eu quero ser, jogador de vôlei de praia, né, esquecendo um pouquinho da quadra, e fui pra praia. Aí joguei o circuito Banco do Brasil, viajei bastante, né, não fui campeão mundial, não fui campeão, né, olímpico, mas, né, ganhei, perdi muito, mas ganhei muito também, e aí começa, né, então... Baseado nessa história, como você falou, que nasce o centro de treinamento. Eu falei, caramba, toda essa dificuldade que eu passei, luta em relação a acordar cedo, pegar trem, né, dificuldade, né? Eu falei, eu quero construir algo que venha dar oportunidade, no primeiro momento, para muitos jovens da Baixada Fluminense, aqui oriundos, né, da nossa Baixada Fluminense, que não disponibiliza de condições financeiras para pagar um treinamento, porque isso é caro, né? E as coisas acontecem muito lá no Rio de Janeiro. Imagine, a gente está aí, né, 50 quilômetros da praia, 60, e aí construímos onde que nasce a praia mais famosa de Nova Iguaçu, né, da Baixada Fluminense, né, o CT Carlão Silva de Vôlei de Praia. E aí começamos ali, e eu sempre falo isso também, Stephanie, que as pessoas vêm, né, a gente recebe muitos jovens de universidades, né, jornalismo, né, de educação física, né, de diversos cursos, né, que vêm até semana passada, né, nós ganhamos um prêmio, fomos homenageados. O CREF, né, vamos dizer assim, foi o Dia Nacional do Vôlei, e aí o CREF, né, escolheu a gente para fazer, né, representando a nossa praia aí, o pessoal estava até ansioso para conhecer a nossa praia, conheceram, foi uma matéria bem legal. Nós somos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que vai ter a Agenda 2030 da ONU, né, nós ganhamos esse prêmio também ali em 2020, né, e então nós já ganhamos vários, mas eu não estou muito nem preocupado com esse negócio de prêmios, né, estou preocupado em transformar vidas, né, essa é a nossa missão, nosso propósito maior, né. Então, aí nasceu o centro de treinamento, né? E aí depois, né, esse ano, Léo, a gente faz 23 anos, né? Começou em 2002, né, essa praia, essa oportunidade. Então, ele veio voltando, né, para dar oportunidade, para ajudar, para resgatar aqueles jovens que se encontram às margens da sociedade, né? E também diminuir essa dívida social que o país, o Estado, né, os municípios têm com as suas populações mais carentes, mais pobres, alienadas, perdidas, marginalizadas, enfim. Ele veio sendo coerção de um sistema social hiper injusto, né? E 23 anos depois nós vemos, né, quantas vidas transformadas, né, dentro e fora das quadras. Nós temos muitos cases aí de crianças, né? Todos os clubes do Rio de Janeiro têm atletas nossos, né? Vários casos aí de seleção brasileira, mundiais, sul-americano, né? O mais recente agora a Isabela Rocha, né? Tá jogando no SESI, fez a final da Superliga, né? Já passaram. Pô, Então, legal. isso pra gente é um orgulho, né, Léo? certeza. E fora das quadras, pra gente finalizar essa parte, né? Nós temos muitos cases, né? De crianças e jovens, né? Fora das quadras, médicos, professores, engenheiros, economistas, delegados, né? Você vê tantos casos legais, né? Aquela atriz Isabela Santoni, nós gravamos ano passado com o Globo Esporte, né? E aí ela até participou, veio também participar dessa matéria aí falando do nosso centro de treinamento. Então hoje a gente olha, né, falamos, pô, estamos no caminho certo, né? Porque muitas vidas transformadas, né? E a resposta melhor é isso, andar pelas ruas, você ver essa galera toda transformada e fazendo sucesso nas suas diversas áreas. Poxa, muito legal. Muito lindo. A gente vê que vai além de um centro de treinamento. O senhor treina para a vida. Para a vida. Isso aí, Porque pra isso é vida. muito importante. Vai muito além do vôlei, vai muito além da inclusão ali da praia, da baixada. O senhor tem essa preocupação de preparar para ser um bom cidadão, um bom pai de família, uma pessoa que vai construir o seu próprio legado. Essa é a nossa missão maior, Isso aí. né? E assim, até para vai ter muitos jovens que vão assistir a gente aí também. Uma das coisas, umas preocupações que nós trabalhamos muito isso para a vida, como você colocou, né? E eu já falei um pouquinho da minha história, mas eu quero contar uma história para vocês também.
jovens, né, adultos, né, famílias aí, uma história que mudou a minha vida lá atrás. E a história é de um sábio esse que queria ensinar algo muito, mas muito importante, valioso, Léo, para um jovem aprendiz. Então, esse sábio, ele pegou um anel do dedo, né, e disse para aquele jovem, eu quero que você vá até a cidade, porque lá na cidade se encontram os mercadantes. Eles negociam de tudo e todos os tipos de coisas. E eu quero que você vá até eles tentar vender esse anel. Mas a única regra que eu vou te dar, você só pode vender esse anel por no mínimo 2 moedas de ouro. No mínimo 2 moedas de ouro, né? E aí o jovem, né, sabe como que é, jovem, todo acelerado, quer mostrar serviço, né? Foi rapidamente, chegou lá na cidade, deu de cara com o primeiro mercadante. E ele segurando o anel, olhou para o mercadante, quanto você pagaria por esse anel? Mercadante olhando para o anel, eu pago por ele 2 moedas de bronze. Ele, não, é muito pouco. E ele foi indo de mercadante em mercadante, Stephanie, e ninguém sequer chegava perto de 2 moedas de ouro. A melhor oferta que ele encontrou por aquele anel foram 6 moedas de bronze. Então ele ficou muito triste, decepcionado, frustrado, né? Aí voltou correndo até novamente ao sábio, eu não consegui vender o anel, a melhor oferta que deram por esse anel foram 6 moedas de bronze. E o sábio, olhando o estado físico, emocional dele, né, falou, jovem, vem cá, tá vendo aquelas montanhas lá em cima? Lá se encontra um ourives, ele é especialista nesse tipo de anel. Eu quero que você vá até ele, mas só que agora a regra mudou. Você não vai mais vender esse anel. Você só vai saber quanto que ele pagaria por esse anel. E o jovem foi montanha acima, depois de umas horinhas, encontrou aquele ourives, especialista desse tipo de anel. E aí ele falou assim, eu queria saber quanto que você pagaria por esse anel. O ourives pegou o anel, começou a analisar, avaliar detalhe por detalhe, minuciosamente, né, aquele anel, e aí pegou aqueles equipamentos, aquelas lupas de aumento, né, e começou, né, a avaliar os detalhes por detalhes, e minutos depois, segundos depois, né, minutos, ele responde, o jovem, esse anel, ele é muito raro e também muito valioso. Se você estiver precisando de dinheiro para agora, eu pago por ele 45 moedas de ouro. O garoto ficou assustado, né? Mas se você esperar mais uma semana, eu pago por ele 60 moedas de ouro. O garoto ficou anestesiado, né? Pegou o anel, saiu correndo, foi até o sábio, vamos vender o anel. Esse anel é muito raro, muito valioso. Aquele, né, especialista lá, o ourives, né, disse. E aí o sábio, olhando o estado dele também, né, emocional, falou, ô jovem, me dá um anel aqui. Pegou o anel, colocou novamente no dedo e disse para ele, esse anel ele não está à venda. Eu só queria te ensinar uma lição. E a lição começa agora, gente. Lembra quando eu pedi para você ir lá nos mercadantes, né? Aqueles mercadantes não conheciam a história desse anel. Aqueles mercadantes não conheciam o valor desse anel. Tem pessoas que não conhecem a tua história, né? Tem pessoas que não conhecem o seu valor. Então essas pessoas, elas não irão te valorizar como realmente você merece. Mas quando você está no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas, aí sim você vai ter o devido valor que realmente você merece. Por que eu estou falando essa história? Porque essa história eu ouvi lá atrás e impactou, mudou a minha vida, né? Eu sabia que lá atrás eu poderia fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Eu sabia que poderia transformar a vida de muitas pessoas, mas né, muitas pessoas, né, a gente tem que ter esse cuidado, né, Léo? Muitas pessoas que às vezes o ambiente que você está frequentando, né, não vai te valorizar, né? As pessoas com quem você está andando também, né, tem que ter esse cuidado, né? Não vão te impulsionar, não vão te jogar para cima, não vão te levar, né? Então, jovens, cuidado com as pessoas com quem você está, né, conectadas, né? As pessoas com quem você está andando, né, o ambiente que você está frequentando, né, conteúdo que você está colocando para dentro, né? Isso é muito importante. É só um alerta aí, para você chegar lá, você tem que estar com as pessoas certas, né? E essa história reflete bastante isso. E é isso que nós fazemos o tempo todo no centro de treinamento, né? Orientar, colocar, ter essa harmonia, né, muito grande, né, para impulsionar esses jovens, levá-los no caminho certo. Por isso que nós temos hoje essa credibilidade toda, né, essa referência toda, porque nós transformamos vidas. Olha Sim, que legal. linda a história. Caraca, não, isso aqui é o exemplo perfeito de Sim. como pode ser transformador para a vida de um jovem.
o esporte, né? Sim. Carlão, a gente está falando muito nessa trilha justamente sobre isso, que é qual é o papel da educação muito além da escola. Exato. A escola não se resume, a educação não se resume somente ao ambiente escolar, não se resume somente àquela professora auxiliar, né? Não. Então, assim, o esporte ele pode agregar demais na vida de uma pessoa. A gente viu um exemplo aí, você falou. Uma coisa que me marcou muito aqui foi você falou assim, eu venci, perdi, e essa jornada de atleta não é só a vitória, né? Não se resume somente à vitória. Resiliência, né? É exatamente, a resiliência. É você persistir, né? É a garra ali de você o quanto continuar. você aguenta cair, levantar e continuar, né? Continuar lutando, isso é exatamente. Olha só que maneiro. Então, hoje em dia a gente tem muito menos a presença do esporte nos jovens, né? A gente está vendo, infelizmente, né, Carlão? Essa perda, né? Essa perda tão significativa para a vida dos jovens aí. Até, às vezes, até no ambiente escolar, não valoriza tanto assim, né? A educação física O esporte em é si. essa ferramenta importantíssima, né? O esporte é fair play, né? Jogo limpo, né? O esporte ensina regras para a vida, né? Se você chegar no mercado lá e pegar sei lá, uma batata frita lá e não pagar por aquilo, né? Você infringiu uma regra. A mesma coisa lá no vôlei, né? Se você tocou na rede, né? Se a bola bateu, você jogar limpo, né? Respeitar as regras, né? Ensinar valores, né? Que isso está escasso hoje, né? A própria disciplina, né, Carlão, também, né? Princípios e valores, né? Isso são inegociáveis, né? Exato. E nós estamos vendo hoje, né? Fica até um alinhamento aí, uma dica aí para os nossos governantes, né? Princípios e valores são inegociáveis, né? Foi feita uma pesquisa na Universidade a Harvard, né? Onde pegaram 500 líderes mundiais e começaram a sabatinar, perguntando qual era a mais importante tarefa assim, de um líder, né? A principal. E onde quase 74% exatamente responderam que ele tinha que ter um alto padrão ético-moral, né? Princípios e valores, caráter, né? Eu não posso negociar, né? Você pode negociar, de repente, aqui, né? Você está aqui, o horário que vai chegar, começa, sei lá, às 7 horas, posso chegar às 7h30, o uniforme, né? Se é vermelho ou amarelo, né? Você pode negociar N coisas, né? Mas negociar princípios e valores fica difícil, né, Léo? Então, é hoje isso que o esporte ensina, né? Moldar caráter. Poxa, Exatamente. ô Stephanie, aí trazendo um pouquinho aí para o seu lado aí da neurociência e tudo mais, o que a gente já sabe que hoje pode contribuir assim para a vida do aprendente, do estudante, o esporte? O que ele pode auxiliar aí para quem está assistindo a gente nessa trilha? Então, o esporte ele é fundamental exatamente para atuar no que o professor Carlão acabou de dizer, no estabelecimento do vínculo, nos valores e principalmente nas questões de regras, disciplina e uma palavra mágica que a gente quase não vê sendo trabalhado e que hoje está escasso também, professor Carlão, que são as habilidades sociais. As habilidades sociais é como que a gente se coloca na sociedade e como princípio básico, professor Carlão, é exatamente os nossos princípios e valores, acima de tudo, né, que é inegociável, e é onde a gente consegue trabalhar, né, com esses jovens e esses adolescentes que existe uma regra social que a gente precisa cumprir para que a gente viva em harmonia. Então, as habilidades sociais elas estão perdidas por conta, nós estávamos falando, né, professor, do excesso de tela, do isolamento social, que hoje a molecada quer ficar em gamer, quer ficar em jogo, quer jogar vôlei, né, tecnológico ali no videogame. E ali ele está sozinho. E como que a neurociência busca e quer esse alinhamento com o CT do Carlão? Como que a neurociência explica a importância dessa atividade? É trazendo não somente as habilidades sociais, como principalmente a socioemocional. Trabalhar o socioemocional dessa criança em desenvolvimento, desse adolescente, promover a prática da atividade física associada, né, a todo bom funcionamento e equilíbrio do corpo, e assim fazendo com que a aprendizagem aconteça de forma global, não apenas para uma única habilidade, mas para todas elas. Para você ver, o esporte ele vai trazer, né, as técnicas do vôlei, as regras do vôlei, né, as leis, mas ela também vai trazer a vivência, ela vai trazer a importância do outro. A fala do professor Carlão até agora, assim, emocionante de ouvir, de mostrar que cada um tem o seu valor quando está no lugar certo. Então, como educadora, né, o que eu gostaria hoje de aproveitar a presença do Carlão aqui, é falar para as famílias a importância de estimular que seu filho faça um esporte principalmente coletivo, porque a gente está trazendo qualidade de vida, a gente está trazendo objetivos a longo prazo para que essa criança, esse adolescente, seja
seja um adulto muito menos frustrado, um adulto que não tenha tendência à depressão, né, professor? Porque o esporte, ele é movimento, ele é vida, e é isso que o nosso cérebro quer. Ele quer movimento, ele quer vida, ele quer... Para ele ser saudável, ele precisa estar ativo. Então, essa é a importância do esporte, essa é a importância da habilidade social e tudo isso envolvendo a aprendizagem no todo. E aí eu vejo que ainda tem um estigma muito grande, assim, de colocar a criança para praticar um esporte quando ela tem quando ela é neurotípica, por exemplo, quando ela tem algum tipo de limitação. E aí, nesses casos aí, é importante também, né? Muito a gente mais. sabe hoje que é através da ciência que, na verdade, a maior recomendação é essa. Faça atividade física, né? Faça atividade física, exatamente. E muito mais que uma criança... Assim, o esporte é para todos, né? Sim. Quando a gente vai estudar um pouquinho a história das Olimpíadas, que é tão, né, tão atual e contemporâneo, passou por tantas mudanças, a gente vê que o esporte realmente ele salva vidas. E quando a gente tem hoje, inclusive, a inclusão de uma Paralimpíada, nós provamos que o esporte é para todo mundo. Pra todos, né? E eu sei também, queria até que o professor Carlão falasse sobre, que lá no seu CT, professor, o senhor atende crianças e adolescentes, a gente chama de neurodivergentes, são crianças com condições, né, que a gente não consegue ver, mas que a gente sabe que existe. Eu conversei um pouquinho, inclusive, pessoal, lá no Centro de Treinamento do Professor Carlão, eles têm uma psicóloga, que é a Valéria. Queria mandar um abraço para a Valéria, ela faz um trabalho de excelência. A Valéria é atenta a todos os alunos do CT, então a gente tem uma troca muito bacana, ela é uma peça-chave para essas questões que a gente falou de habilidade social, né? E a gente sabe que o senhor atende todo e qualquer aluno. E o senhor recebe crianças e adolescentes numa condição neuroatípica, até adultos. Então, a gente queria que o senhor falasse um pouquinho desse seu olhar para a inclusão, fazer um convite para famílias, inclusive, que acham que não dá. Mas assim, tem muita gente, o vôlei de praia tem regra. Tem gente que né? Tá desencorajada. Exato, que aí não consegue trabalhar a própria frustração, que faz parte da vida, né, professor? É verdade. Então, eu queria que você falasse dessa parte inclusiva que o senhor faz lá com a Valéria, como que funciona, o que vocês têm de maior diferencial, além da praia inclusiva, que não tem praia. É verdade, nós desenvolvemos um trabalho gigante, né? E para a gente foi tudo novo, fomos aprendendo também. E falando assim, antes de entrar nessa parte, 80% do sucesso hoje é emocional, 20% é mecânico, né? Isso não significa que uma parte é mais importante do que a outra, mas a maior batalha que nós temos que vencer é aquela que acontece com nós mesmos, com a gente mesmo, essa batalha interior, né? Acho que tem uma tropa lá americana da Marinha que para você entrar, fazer parte dessa tropa, você... de 150 pessoas, né, que são ali, 150 acho que passam 30, 35 no máximo, né? E aí você fala assim, né? Porque são submetidos a exercícios surreal, né? É um psicológico muito forte, né? Aí você fala assim, caramba, os que passam nesse concurso, que passam lá nessa tropa, são os mais fortes, mais sarados, mas não, são aqueles que conseguem vencer as suas batalhas interiores, né? Aquela que acontece aqui na sua cabeça, né? E tem até uma metáforazinha assim que a gente pode falar, né, para entender melhor. A nossa cabeça é como se fosse uma casinha de cachorro, onde moram dois cachorros, né? E eles moram na mesma casinha. Um tem o nome de acreditar e o outro tem o nome de desacreditar. E eles moram na mesma casinha, né, Steph? Então é pancadaria, é discussão, é briga o tempo todo. Aí vocês perguntam, qual que vai vencer? Aquele que você alimentar mais, né? Então, é isso que nós fazemos lá, né? Valéria é braba demais, né? Valéria é braba, que eu falo assim, né? Especialista, ela entende, ela vai... E ninguém faz nada sozinho, né? A gente tem um time, uma equipe, né? E aí é essa transformação de vida, né? Então a Valéria consegue detectar ali, Carlão, vamos fazer isso aqui. Então essa parte da inclusão mesmo, né? E trabalhar isso. Então o esporte trabalha muito isso, né? Essa parte emocional, né? Você vê que entra crianças lá, com jovens, né, chegam com um comportamento X, né, falando assim de coisa, com comportamento, sei lá, xingando e tal. Sim, mau comportamento. Sim, uma semana depois ela já está moldada, né, naquele ambiente nosso, né. É a mesma coisa, né? Nós atendemos crianças com autismo, nós atendemos crianças com síndrome de Down, né, tem umas crianças e você vê assim, para trabalhar essa questão
indiferença, né? Primeiro momento, né? Mas daqui a pouco você vê a melhora, né? Através da atividade física, essa socialização, né? Essa inclusão muito forte, né? Os próprios outros alunos, né? Já abraçam ali, né? Começa, isso é fantástico, né, cara? Você vê isso, né? E por isso que nós formamos um time. O que é um time, né? Todo mundo lá empenhados, né? Com só o propósito de chegar lá, né? Na vitória, né? Então ninguém fica para trás, né? Eu falo isso, né? Se o Joãozinho não estiver dando seu 100%, estiver dando 80%, alguém do time vai ter que dar aqueles 20%. Vai que no dia seguinte esse outro. Então, quando você começa a transformar, né? Um exemplo aqui, né? Mais genérico. Transformar. O que é um time? Um grupo, né? O que é um grupo de pessoas, né? Você está ali na parada de ônibus, aí está eu, a Stephanie ali, né? O Léo conversando, falando sobre esporte, educação, sei lá, novela, né? Mas na hora mais importante, quando o ônibus chega, né? Cada um toma a sua direção. Um vai trabalhar, outro vai para a praia, outro vai para o norte, né? Pro norte, vai para o sul. Mas um time não, ele sabe que se um play daquele time não estiver dando o seu 100%, alguém vai ter que dar, né? Então, quando você consegue formar esse sentimento de time, e é isso que nós formamos, né? Esse sentimento muito forte, né? Ninguém fica para trás, todo mundo mesmo empenhados, né? E a gente consegue os objetivos nossos, né? Mas essa parte da inclusão é um aprendizado a cada dia, né? Você vê, é fantástico. Você está lá, né, Stephanie? De vez em quando acompanha, tem muito mais expertise nessa área, né? E a gente faz, né? Com amor, com carinho, né? Você consegue transformar vidas. Poxa, Eles só incrível. precisam, né, de uma oportunidade. O senhor falou desde o início. Eles só precisam de uma oportunidade para essa mente mostrar que ele é capaz, de que é possível sim, e de que ele pode estar todo em qualquer lugar. A gente não fala só do autismo, a gente fala de todo e qualquer, né, indivíduo que tenha uma condição diferenciada, talvez até uma questão motora, não apenas uma questão, né, intelectual, mas é exatamente oportunizar para que ele desenvolva e tenha esse valor que o senhor falou tão plenamente, né? De que a gente tem o nosso valor. E falando nessa questão de expertise mesmo, né? Vocês são, né? Estou conhecendo, já conheço, assim, né? O seu filho faz parte lá do nosso PT, Carlão Silva de Vôlei de Praia. E a gente agradece muito, né? Até assim, gostaria de nome assim da minha família, do meu marido, agradecer o seu trabalho. Como a gente já conversou em off, né? O meu filho virou a chave quando entrou no vôlei. Né? O Leonardo também conhece, né? O meu filho desde pequenininho. Então, a gente vê a diferença na maturidade do meu filho, do Davi, que é o mais velho, de ver o quanto ele se empenha. O dia de vôlei é aquela regra, ele já fica, hoje eu tenho vôlei, hoje eu tenho tal horário para ter. Então a gente vê que muito além, né, daquele prazer de estar com vocês, ele tem hoje um compromisso, ele tem um comprometimento com o CT, ele com a própria vida dele, até nas maneiras com que ele hoje mostra a responsabilidade para gente. E quando ele chegou, queria até dar esse relato pessoal, ele chegou assim, não muito pertencente a grupos. Então a gente percebia que o Davi assim não tinha muitos amigos, mas não era uma escolha dele, era uma questão assim mesmo de vivência, até o que a gente está falando de habilidades sociais. E quando ele chegou no vôlei no começo, né, assim um pouco mais tímido, e logo na terceira semana com vocês a Valéria conversou comigo, olha, a gente está trabalhando alguns aspectos aqui no Davi, preciso que ele venha sempre, tenha assiduidade. Então esse acolhimento que vocês fizeram com o Davi, eu digo para vocês que mudou muito assim o olhar. Eu não conheci o projeto, eu conheci por conta, inclusive, da mãe de uma paciente minha, que é aluna de vocês, e ela falando sobre, eu falei, poxa, eu queria ver para o meu filho. Ela, então, vamos lá. E o Davi está com vocês há pouco mais de um ano. Verdade. E queria agradecer, né, a mudança que trouxe para a vida do Davi. Hoje ele quer ser, né, quase que um profissional lá, o senhor sabe. Né, a gente quer que mesmo que ele use, né, esse tempo que está com vocês como lazer, como um aprendizado para a vida. Mas ele acaba levando tudo muito para a seriedade, o senhor conhece bem o Davi. Mas hoje eu queria também externar essa gratidão, né, eu fico feliz, pelo trabalho. Esses relatos assim são importantes, acontece direto, né? E isso prova que nós estamos no caminho certo, né? E falando assim nessa questão de expertise mesmo, né? Você está colocando aí, você tem expertise nessa área muito forte, né? A Valéria também na área dela da psicologia, né? Eu já gosto desse lado de transformar vidas, o Léo aí nessa parte aqui, né? Pô, brinca, né? Mas assim, existe dois tipos de pessoas, né? As apaixonadas pelo processo e as apaixonadas pelos resultados, né? E eu quero falar justamente dessas
que são as mais felizes, né? São as mais importantes, que são as que são apaixonadas pelo processo, né? E essas pessoas têm várias características, né? Nós podemos aqui identificar aqui nesse bate-papo aqui agora, né? O trabalho delas, né? Uma das primeiras características que a gente pode falar, o trabalho dela está muito ligado às suas melhores habilidades, né? É motivador trabalhar com aquilo que você ama, que você gosta, que você fica fácil, fica leve, né? E na minha área, o vôlei ali, né? Então tem alegria, prazer, né? Então, nós vemos aí, né? O pai é médico, quer que o filho não quer ser médico, né? Eu tive até trazendo um caso assim, né? Sem citar nome, um garoto, olha só, eu vivenciei isso tem uns 6 anos atrás, né? 6, 7 anos. Aí um pai, eles vieram até lá de Santa Catarina, né? Uma família, e aí treinou o garoto e a irmãzinha, né? Ele devia ter uns 13, 14 anos, a irmã, acho que não sei se a irmã era um ano mais velha, acho que era 1 ou 2 anos. Enfim, treinou lá com a gente. E aí treinou o pai, professor, né? Um cara altão forte, né? De jiu-jitsu, né? Trabalhava para cá, né? Na Baixada, eu não sei qual local, mas ele estava ali, a mãe ali acompanhava ali as filhas e tal, e, enfim. Aí eles treinaram com a gente, eles ficaram também aqui uma base de uns 7 meses, né? Depois sumiram, né? E aí né, tipo uns 4 meses depois que eles, né, se afastaram do projeto, eu fui perguntar à mãe, né? Encontrei com ela, até foi acho que no calçadão de Nova Iguaçu, pô, sumiram, o que aconteceu e tal, cadê o jogador, tá tudo bem? E aí ela, senti que ela queria falar algo, mas meio que travava também, eu falei, não, pode falar, pode falar. E aí ela falando que como eles moraram em Santa Catarina, lá tem aquele balé Bolshoi, né? Que é famosão, sim, né? sim. E o garoto, acho que ele fazia aula de balé lá, né? E o pai veio de lá pra cá, né? E aí botou. O garoto foi treinar vôlei, até jogava bem, né? Mas o garoto era apaixonado pelo balé, né? E aí o pai, lutador de jiu-jitsu, então aí tinha uma incongruência ali, né? Pô, meu filho, né? Sei lá, querendo levar, não sei, né? Na mentalidade, né? E eu falei justamente, mãe, ele tem que fazer o que ele ama. O meu era jogar vôlei, né? Se ele gosta de balé, não quer dizer que o garoto vai, sei lá, se tornar um homossexual, né? Essas coisas todas. Não, não. Tem que fazer o que ele gosta, né? E aí, depois sumiram. Não sei se... Nunca mais vi, né? Se eles voltaram para Santa Catarina, né? Mas é isso. Tem que fazer o que você ama, que você gosta. Então, o trabalho fica muito mais leve, né? Segunda, né? O que elas fazem, essas pessoas que são apaixonadas pelo processo, né? Está muito conectado com seus valores, né? Gerando assim uma sensação de estar fazendo a coisa certa, né? E terceiro, vamos dizer assim, essas pessoas cresceram, né, entenderam que é necessário fazer muitas coisas que não gostariam de fazer, mas tem que fazer, né? Então essas pessoas são maduras hoje, né? Então fica leve, né? Quando você faz, né? Eu falo até isso muito também, Stefano, entrando numa outra área, que muitos jovens, né? Eu quero ser médico, eu quero ser advogado, né? Mas é de família simples, humilde, né? E aí, assim, quando eu treino a minha mente a fazer uma coisa sem vontade, significa que eu estou treinando a minha mente para vencer, né? Porque se você quer conquistar coisas nessa vida, você vai ter que fazer coisas que você não queria fazer, né? Não gosta de fazer, né? Mas tem que fazer para chegar lá. Eu quero ser médico. Pô, mas de repente vou ter que trabalhar aqui de office boy, vou ter que trabalhar na obra, né? Mas sem perder o teu propósito, que é ser médico, né? No mundo real, né? Você vai ter que fazer coisas que você não ama, né? Exato. Você não queria fazer, né? Esse mundo de fantasia, esse mundo ideal que a gente desenha na nossa cabeça. Eu quero viver só fazendo coisas que eu amo. Isso não existe, né? Você pode até fazer muitas coisas que você ama, mas ainda assim você tem que fazer muitas coisas que você não, né? Para você chegar lá, né, tem que ralar, tem que pagar o preço. Pagar o preço, Pagar né? o preço. Você tem a sua história, o Léo tem a história dele, né? Você vai ver grandes empresários, grandes pessoas, caiu, levantou, né? Foi lá, trabalhou, ralou, né? E né, para chegar lá. Então, isso fica de lição também para essa juventude, né? Quando eu treino a minha mente, ó, fazer uma coisa sem vontade, significa que eu estou treinando a minha mente para vencer, né? O não existe, né? O não existe para todo mundo. Pra E o não também é importante. E hoje, essa geração de pais acabam querendo facilitar demais, assim, que o meu filho não passe pelo que eu passei. Mas é necessário passar, né? Cada um na sua necessidade, no seu preço. Isso. Mas a gente não pode simplesmente, não quero que isso aconteça.
querendo proteger demais e aí acaba atrapalhando todo o A processo. gente chama, né? não existe fracasso, o que existe é aprendizado, né? Exatamente, professor. Na sua vida inteira, o que você mais, né, aprendeu? Você aprendeu mais com os erros, com os erros, né? Então, mas só que os pais hoje, como você acabou de falar, né, querem super proteger os seus filhos para que eles não possam Não se ter os frustre. seus próprios, né, se frustrar, né, os seus próprios fracassos, né? E aí acaba dando de tudo pro meu filho, protegendo. Só que aí, quando ele chega a 18 anos, né? Ele não vai saber, né? Então tem que. Eu falei semana passada, né? Até com a minha irmã, né? Essa questão de às vezes, minha sobrinha tem. Hoje tem, a gente passou um processo, né? Hoje a gente já tem mais, vamos dizer assim, né? Facilidade, quer ajudar, tem isso, né? Só que eu falei, não, nossas meninas têm que pegar o trem. Ele tem que sentir, né? O balanço, tem que ir lá na central, voltar, né? Para criar anticorpos, né? Porque a vida não vai ser, né? A vida não vai ficar mais fácil. Não. E a gente tem que ficar mais forte, né? Cada vez vai funilando mais, né? Você tem que ter mais esforço, mais dedicação, mais energia, né? Então a vida né? É um aprendizado o tempo todo, né, Stephanie? Pô, incrível, Perfeito. perfeito. Assim, pessoal, a gente começou esse episódio falando sobre esporte, né? Falando sobre educação além da escola. E no final ficou uma lição aqui pra vida, cara. Ficou uma lição pra vida. Então, você que tá acompanhando essa trilha, acho que é o maior aprendizado aqui a gente já notou do esporte, do que pode agregar. E a gente percebe que educar não é proteger do que vem de fora, das possíveis derrotas, dos possíveis erros que podem ser cometidos. Não é isso. E preparar para a vida não é isso. E fica a mensagem aqui, né? Agreguem mais ao aprendizado, à educação com o esporte, né, verdade. Carlão? Isso é muito enriquecedor. E para quem quer conhecer mais, tem algum Instagram, tem algum arroba que a pessoa possa acompanhar o trabalho de vocês? Sim, tem o nosso Instagram, @ct.carlão.silva, né? E É ali. ct.carlão.silva. Isso. Pessoal, ó, se você está acompanhando a gente pelo YouTube, a gente vai colocar o arroba aqui na tela. Vai estar aqui na descrição do vídeo também. No Spotify é só adicionar aqui as informações do episódio. Você também vai conseguir ver o arroba. E lá no nosso Instagram vai estar marcado lá o CT do Carlão. É isso aí, vocês vão conhecer um pouco lá, tem vários vídeos, né, vários depoimentos, né, garotadas que venceram na vida, né, então a gente traz muito isso, né, o dia a dia nosso. Pessoal, fica então aí o convite, vamos conhecer a praia mais famosa da Baixada Fluminense. Para ajudar a gente que essa mensagem chegue mais longe, curte esse vídeo, compartilha com quem precisa, né? A gente vai deixar aqui também o nosso arroba, lá da Ensino Incluir, e também da Stephanie, Que é o Stephanie S. isso aí, Stephanie No S. Instagram. Vai estar aqui na tela também, vai estar aqui na descrição, onde a gente fala muito sobre neurociência, a gente está muito sobre inclusão, muito sobre educação, a gente está falando sobre muita coisa que está ligada a esse universo maravilhoso que é a educação, gente. Educação não é só papel e caneta, só sentar ali na mesinha e estudar dentro E não da sala de compete aula. só a Não é escola, só a isso. educação é pra todos. Exatamente. Educação pra Todos nós temos a nossa parcela de responsabilidade. É isso aí. A gente está falando de educação para a vida. Exato. Então esse foi mais um episódio. Carlão, muito obrigado por ter participado com a gente. Você quer deixar algum Posso deixar recado? mais uma mensagem aí? Claro, Deixar? por favor, por Agora é o favor. seu Então, tema. era uma vez um escritor, ele era muito conhecido, famoso, ele morava à beira-mar. E ele tinha por hábito, costume, todas as manhãs caminhar na areia da praia. Porque a parte da tarde ele escrevia muito, ele lia muito, né? E adentrava a noite adentro aí, né? Estudando muito, escrevendo bastante, né? E aí uma certa manhã, Stephanie, ele estava lá fazendo a sua caminhada, né? Na beira da praia, lá caminhando, quando de repente ele avistou de longe um jovem meio que dançando, né? Aquilo chamou a atenção daquele escritor, né? E ele se aproximou daquele jovem. Ô, garoto, tá dançando? O garoto, não. Tô aqui, ó, pegando estrelinhas do mar e estou a devolvendo ao oceano. Porque o sol tá muito quente, a maré baixou e elas estão morrendo desintratadas. E naquele momento, né, aquele escritor muito culto, né, olhou pro garoto, falou, ô, garoto, não tá vendo que existe quilômetros e quilômetros de areia de praia? Você não está vendo que existe milhares e milhares de estrelinhas do mar? Por mais que você pegue 1, 2, 5, 10, 50, 100, 200, não vai fazer diferença. Naquele momento, aquele garoto abaixou, pegou uma estrelinha do mar, olhou para ele e lançou. Para essa aqui eu fiz a diferença, né? Então, todos vocês que estão ouvindo aí agora nesse momento,
Se cada um pegar essa informação, tudo que foi falado aqui, né? Pode entrar por um ouvido e sair pelo outro, pode causar um impacto tremendo na sua vida, né? Porque o maior interesse, quem é o maior interessado na sua vitória? Você. Em quem decide? Você. Então, o sucesso é uma decisão, mas o fracasso também. Então, é escolha, né? Você que decide onde você quer chegar, né? Então é isso aí, gente. Muito feliz de estar aqui participando aqui do podcast com vocês, né? Compartilhar um pouco da nossa história, do nosso dia a dia, né? E é isso, essa é a nossa maior missão, que é transformar vidas. Perfeito, está totalmente Nossa, alinhado e fica aí a perfeito. mensagem, né? Transformar um futuro mais inclusivo, cultivar um futuro mais inclusivo para todos, se trata disso. Muito obrigado por ter você aqui e até uma próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.